quando a gente fala em padrão alimentar, a gente fala alimentos que compõem a sua rotina alimentar. Arroz, feijão... Isso é um padrão que pode ser considerado um padrão mediterrâneo. Um arroz integral, leguminosas, feijão, lentilha, são alimentos in natura. A dieta mediterrânea ela é composta de muitos alimentos, que são alimentos que Deus pôs na terra, para simplificar, né? Frutas, verduras, legumes folhosos e carnes magras, né? Então peixes ricos em ômega 3, por exemplo. É uma dieta que ela tem um perfil, um padrão mais anti-inflamatório, com muitas vitaminas, com antioxidantes, que levam ao cérebro uma determinada qualidade, né, de funcionamento. E a dieta ocidental é uma dieta que tem grande densidade energética, então eu tenho bastante caloria ali, porque eu tenho alimentos mais processados, mais refinados, então imagina que eu concentrei o açúcar. Uma abobrinha, por exemplo, eu tenho 1 quilo de abobrinha. Em 1 quilo de abobrinha eu tenho aproximadamente 90 gramas de carboidrato. Tá? Aí eu tenho 100 gramas de uma bolachinha, um biscoitinho integral. 100 gramas. Eu tenho 90 gramas de carboidrato. Caramba. Só que você come esse biscoitinho em 1 minuto. E digere em 1 minuto. Né? Então eu tenho grande densidade energética nesse pacotinho. Enquanto que na abobrinha, para eu conseguir comer 1 quilo de abobrinha, é impossível. Eu vou comer os mesmos 100 gramas e eu vou ter 9 gramas ali de carboidrato. Eu vou ter uma quantidade calórica imensamente inferior, mas eu tenho grande densidade nutricional. Então, o padrão mediterrâneo é um padrão de uma alimentação com grande densidade nutricional e baixa densidade energética. Enquanto que o ocidental é mais ou menos o contrário, né? Ele tende a elevar muito mais a glicemia do indivíduo e, portanto, a insulina. Ele é um padrão mais inflamatório. O que a psiquiatria nutricional vem estudando? Quanto mais inflamatório o seu padrão alimentar, né? Quanto mais alimentos que tenham esse potencial inflamatório de aumentar a adiposidade, de elevar a insulina, de aumentar citocinas inflamatórias no seu corpo, mais o seu cérebro também recebe esse impacto. O que vem sendo investigado e já está muito bem estabelecido são os mecanismos do declínio de saúde mental. Então você tem como um dos mecanismos a inflamação sistêmica de baixo grau, que é causada pelo aumento de tecido adiposo, aumento de gordura no corpo, que promove citocina inflamatória e, portanto, vai promover uma ativação do sistema imunológico, um aumento de inflamação, e essa inflamação pode ser hematoencefálica também. Você tem a ausência de um sistema antioxidante poderoso, né? Nós temos um sistema endógeno de antioxidação, realizado ali por enzimas dependentes de vitaminas, ferro, magnésio, riboflavina. Se eu não me alimento dessas vitaminas, como que funciona o meu sistema de varredura de espécie reativa de oxigênio, né? De radicais livres? Eu não tenho isso funcionando de uma forma adequada. Então, o que foi sendo observado na ciência é que justamente a gente deixou de olhar por muito tempo o quanto a alimentação que foi se transformando aí por conta da modernidade e foi trazendo um quadro que a gente vê hoje muito claro, né, de aumento de sobrepeso, de obesidade na população, o quanto isso também trouxe aumento de depressão, aumento de ansiedade, aumento de Alzheimer, aumento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso caminhou muito junto. E esse padrão alimentar, ele também tem uma relação com essa situação. Né? A gente ainda não fala na ciência de causalidade. Se eu comer assim, eu vou causar aquilo. Não. Né? Não dá para falar de causalidade. Na ciência, para falar de causalidade, eu teria que fazer assim, Vilela. Eu vou pegar um ratinho. A gente tem estudos que mostram causalidade, mas não em humanos. Porque você não vai pegar um humano e falar, deixa eu ver se isso adoece ele mentalmente. Ninguém vai permitir, nenhum comitê de ética vai permitir uma pesquisa dessa. Então, eu vou pegar um ratinho. Então, um estudo que é muito clássico na psiquiatria nutricional. Ratinhas gestantes. Um grupo de ratinhas vai receber uma dieta ocidental, né? Muito açúcar, muita gordura saturada. O outro grupo vai receber uma ração equilibrada. Essas ratinhas gestantes tiveram a prole. O que foi observado nesse estudo? E foi um estudo de intervenção. Então, vamos manipular a alimentação e ver se causa alguma coisa, né? As ratinhas que foram alimentadas com uma dieta hiperlipídica, né, e hiperglicídica, muito açúcar, muita gordura, apresentaram uma prole na adolescência com ansiedade. Caramba. Os ratinhos tinham um comportamento ansioso, né? Então, mostrando a relação de que na gestação, uma alimentação rica em gorduras, mais inflamatória, rica em açúcar, pode levar a um funcionamento do cérebro do filho diferente.
né? Há uma alteração de saúde mental. Nada tem a ver com quanto esse filho pesa, Entendi. percebe? Então, isso é causalidade. Ali nesses estudos você consegue afirmar causalidade, isso causa aquilo. Os estudos em humanos, você olha como era isso aqui e como eles estão. Então, por exemplo, como é a alimentação, qual o estado nutricional desta população? E aí avaliaram estado nutricional baixo peso, deficiência de nutrientes, baixo peso. Estado nutricional de eutrofia, adequado, né? Um padrão de distribuição de peso por altura adequado. Estado nutricional, obesidade mórbida, por exemplo. E aí eles verificaram quem dessa população, ao longo do tempo, tinha um diagnóstico de ansiedade e depressão, desenvolveu, ao longo da vida, a ansiedade e depressão. O que os estudos observaram? Que as pessoas em obesidade mórbida ou baixo peso apresentavam muito mais diagnóstico de ansiedade e depressão ao longo da vida. E associaram, portanto, e não correlacionaram, não deram isso causou aquilo, mas disseram, existe um risco maior para um diagnóstico de depressão e ansiedade em pessoas que tenham muito baixo peso ou muito peso. Né? Então, a deficiência de nutrientes que fazem o cérebro funcionar pode levar a um estado de declínio de saúde mental ou ainda um estado inflamatório com um aumento muito considerável de adipócitos, de células de gordura, que geram, né, que produzem, portanto, citocinas inflamatórias, pode levar a um padrão também de inflamação hematoencefálica. A nossa membrana é uma membrana fosfolipídica, de fósforo e gordura. Qual tipo de gordura você ingere? Né, o cérebro, grande parte do seu cérebro, ele é composto de gordura. Qual gordura? Qual a qualidade dessa gordura? Né? A membrana do meu neurônio, ela é fosfolipídica. Então, eu tenho uma série de questões que hoje a psiquiatria nutricional investiga e que há 10 anos vem crescendo. Né? Essas investigações vêm crescendo a ponto de a gente ter, recentemente, eu escrevi no livro da Clínica Psiquiátrica do HC, da USP, um capítulo Psiquiatria Nutricional. Fui a primeira autora, junto com o professor Bene e a doutora Ana Paula Carvalho.